você! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Olga e sim, eu estou viva. Quando você estiver vendo esse vídeo, eu provavelmente já entreguei meu TCC e com fé deu tudo certo, então cruzemos os dedos. E sem mais delongas, hoje eu trouxe para vocês o caso do Yves Zota. Roda a vinheta. My house. Okay, what's the emergency? I just killed my mom and my sister. Eu fiquei sabendo sobre esse caso na série Investigação Criminal, que na época que eu assisti estava na Netflix, mas eu acho que hoje em dia está na Amazon. E foi um caso que mexeu muito comigo, principalmente por se tratar de uma criança e por ter uma reviravolta muito absurda no caso. Masataka Ota e Keiko Ota eram casados e moravam no bairro Vila Carrão, em São Paulo. Sua primeira filha se chamava Vanessa e 3 anos depois eles tiveram Yves Zota no dia 2 de junho de 1989. A família Ota foi pioneira no ramo de lojas de 1,99 no Brasil, foram eles que abriram a primeira loja do país. O Masataka disse que na época era um ramo de muito sucesso nos outros países e ele sabia que aqui no Brasil não seria diferente. E foi dito e feito, em 1997 eles já tinham aberto 14 lojas nesse formato. E apesar de eles terem esse número muito grande de lojas, o lucro não era tão alto, principalmente por serem valores muito baixos. Só que isso não impedia que o crescimento avançado chamasse a atenção de pessoas mal intencionadas. Teve uma situação que eu acho até interessante pontuar, que o casal andava muitas vezes com malotes de dinheiro de uma loja para outra e acabavam levando para casa também. Em determinado momento, os Masataka foram seguidos até a porta de casa e lá assaltaram eles pedindo o exato valor do malote. Então eles sabiam que estavam sendo observados e de muito perto. Como o fluxo das lojas era muito intenso, então muitas vezes tanto o Masataka quanto a Keiko passavam o dia fora resolvendo coisas. No dia 29 de agosto, eles tinham uma reunião com a transportadora deles para resolver algumas pendências da loja. Por volta das 4 da tarde, mais ou menos, o Masataka começou a se sentir muito mal e pediu à esposa para voltarem para casa mais cedo. E foi quando eles chegaram na rua deles que eles perceberam a movimentação da polícia. Ao se aproximarem da casa, a Vanessa chegou correndo para eles para falar que o Yves tinha sido sequestrado. Naquele dia mais cedo, o Yves estava em casa com a babá e uma prima deles, ou um primo, não se sabe direito, e de repente a campainha tocou. E era um motoboy carregando um buquê de flores, dizendo que era uma entrega para a sobrinha do Zota, chamada Margarete. Por ser um buquê de flores, não tinha como passar pelo portão sem amassar, então o motoboy conseguiu convencer a babá a abrir o portão e deixar ele entrar. E foi nisso que ele sacou uma arma e perguntou onde é que estavam os cofres da residência. Assim ele prendeu a babá e a prima no porão da casa e fugiu levando o Yves. Inicialmente a polícia não tinha nenhuma suspeita de quem poderia ser o sequestrador, então eles ficaram aguardando o contato inicial. A divisão anti-sequestro de São Paulo foi acionada e no dia seguinte a família recebeu uma ligação pedindo $800 mil pela soltura de Yves. A família não tinha esse valor, é lógico, então eles começaram a arrecadar a maior quantia possível para terem seu filho de volta. Nesse meio tempo, a polícia também tentava rastrear as ligações e pedir informações do menino para saber se ele estava bem, como é que ele estava. E os Zota faziam perguntas sobre o Yves para os sequestradores e mesmo que eles respondessem de qualquer forma, assim, de qualquer jeito, eles respondiam coisas que só alguém que tinha algum contato com a família saberia dizer. Nisso, a polícia conseguiu rastrear as ligações e elas vinham de telefones públicos em um perímetro na Vila Guarani, zona leste de São Paulo. Então eles armaram em pontos estratégicos próximos a estes telefones grupos de policiais, aguardando que alguém usasse algum desses telefones quando os Zota recebessem contato do sequestrador. E eventualmente um dos sequestradores ligou pedindo $80 mil para finalizar o sequestro. Um dos grupos de policiais foi acionado e conseguiu prender o homem que estava usando o orelhão nesse momento. Silvio da Costa Batista trabalhava como segurança em uma das lojas da família e foi reconhecido pela babá que estava na casa na hora do sequestro. No interrogatório, ele contou quem eram os outros 2 sequestradores envolvidos no caso. Os sequestradores eram Paulo de Tarso Dantas e Sérgio Eduardo Pereira, ambos policiais militares que eram próximos da família e trabalharam para eles como segurança das lojas. O Paulo, por sinal, trabalhou por 8 anos com a família e no dia seguinte ao sequestro ele foi até a casa do Zota para dar apoio e oferecer ajuda para procurar o menino. Os 2 foram presos, mas não falavam aonde estava Yves. O Silvio conta que não sabia onde o menino estava, pois a única parte dele no sequestro foi pegar o menino e entregar para Paulo. Então a polícia resolveu revistar a casa dos 3 a fim de encontrar qualquer coisa que levasse ao paradeiro do menino. Eles inclusive procuraram mais de uma vez e não encontraram nada.
Nesse meio tempo, eles descobriram que Silvio usava um nome falso para que a polícia não identificasse a sua ficha criminal. O nome verdadeiro dele era Adelino Donizete Esteves. Por conta disso, eles começaram a desconfiar mais ainda da história de Adelino e resolveram revistar a casa dele mais uma vez. Lá eles encontraram a embalagem de bichinho virtual tipo Tamagotchi. E em ligação, alguns dias antes, um dos sequestradores contou que deu um brinquedo desse para o menino para que ele se distraísse. Então isso mostrava que possivelmente o Ives esteve naquele local. Depois disso, os policiais resolveram fazer uma busca mais profunda e começaram a mexer os móveis da casa. E debaixo de um berço, que era de uma das sobrinhas de Adelino, eles perceberam que o piso estava em cor diferente do restante da casa, como se tivesse sido recém-colocado. Então eles quebraram o piso e debaixo dele encontraram o corpo de Ives. De acordo com a perícia, Ives já estava morto há pelo menos 10 dias. O corpo dele já estava em avançado estado de decomposição, só que não tinha cheiro porque os sequestradores misturaram cal na terra que eles usaram para enterrar o Ives. O cal age acelerando a putrefação e assim mascarando o cheiro de decomposição do corpo. O laudo mostrou também que o Ives foi sedado e morto em seguida, porque não haviam marcas de defesa. E quando questionaram Adelino sobre como o crime havia ocorrido, ele conta que o menino no trajeto acabou reconhecendo Paulo. Então naquele dia mais tarde, o Paulo foi até a casa de Adelino, que é onde o Ives estava, e disse que era para ele executar a criança. Então eles cavaram a cova rasa onde eles enterraram o menino posteriormente, doparam o Ives usando o sedativo misturado com achocolatado, colocaram o menino deitado e deram 2 tiros na cabeça dele. Os peritos, por sinal, encontraram misturado na terra que estava na cova um projétil de 9 mm que foi utilizado no crime e o modelo encontrado é de uso exclusivo das Forças Armadas. O julgamento aconteceu em junho de 1998 e o juiz considerou Paulo como condutor do sequestro. Ele e Sérgio foram condenados a 43 anos e 2 meses de prisão por sequestro, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Adelino foi condenado a 45 anos e 6 meses por sequestro, homicídio qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. Em abril de 1999, a pena de Sérgio foi reduzida para 35 anos e 1 mês, pois ficou entendido que a participação dele no crime foi menos grave que a dos demais. Atualmente, os 3 cumprem suas penas em regime semiaberto. 1 ano depois, a família Ota teve uma filha a quem deram o nome de Isis Ota. A família acredita, inclusive, que a Isis pode ser a reencarnação do Ives. Isso porque ela tem um sinal igual ao que o Ives tinha e fala de coisas que ela não tinha como saber. Um exemplo disso é uma conversa que ela teve com a família, onde ela falou que os bandidos tinham levado ela para muito longe deles e que o pai tinha ido buscá-la no céu e trazê-la de volta. Em setembro de 1997, os pais de Ives fundaram o movimento da Paz e Justiça Ives Ota, uma ONG que busca promover a paz. 4 anos depois, o filho de Paulo foi sequestrado e mantido em cativeiro por 4 dias até ser encontrado. Na época até surgiu a especulação de que teria sido uma vingança da família Ota, mas obviamente isso foi desmentido e poucos dias depois os reais culpados foram encontrados. Atualmente, a Keiko Ota, mãe do Ives, atua como deputada federal. Em 2017, foi sancionada a lei que instituiu o dia 30 de agosto como o Dia do Perdão, em memória da morte de Ives e após Massataka ficar frente a frente com os sequestradores de seu filho e perdoado eles publicamente. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do que eu produzi pra vocês. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, de comentar o que você achou do caso e sugerir casos novos para os próximos vídeos. Não esquece de se inscrever no canal também e ativar o sininho para não perder os próximos. E eu não preciso nem falar para você compartilhar esse vídeo com todo mundo. E é isso, um beijo e até a próxima.